Hello World, esta é a aula 2 do curso DSOS. Nesta aula, iremos aprender a carregar o nosso kernel do disco para a memória. Vamos criar dois arquivos, o bootloader e o kernel, e vamos imprimir na tela uma mensagem bem-vindo ao nosso KidOS, né, formatado com algumas cores. Primeiramente, eu vou mostrar algumas características de um disco físico, né, algumas coisas e conceitos de trilhas, setores e cabeçotes, mas quem já conhece esse conteúdo pode pular alguns minutos, alguns segundos aí do vídeo para iniciar a aula, ok? Beleza, vamos começar. Primeiramente, o disco físico, né, ele é dividido por trilhas, cilindros, né, setores e cabeçotes. A trilha e cilindro é basicamente a mesma coisa. Porém, aqui existe uma trilha, basicamente um caminho, né, tem vários caminhos aqui, e essa aqui é chamada de trilha. Já essas divisões de cada trilha, ela é chamada de setores. Já no caso das cabeças ou cabeçotes, né, são cabeças de leitura destas trilhas, ou seja, esse cabeçote ele vai se movimentar e vai ler os setores, né? Então aqui tem 4 cabeças, como estão vendo aqui. Porém, o disco de cima tem a primeira cabeça. Embaixo do disco também tem outra cabeça, ou seja, se a gente for somar a cabeça de cima do disco e o cabeçote de baixo do disco, terá aqui dois cabeçotes, ou seja, se somar aqui 4 cabeçotes será 8 cabeçotes. E 4 pratos ou discos, né, que são chamados de discos, né, que tem a parte de cima e a parte de baixo. Vamos entender mais a fundo sobre isso. Primeiramente aqui é o braço do disco, né, o braço, na verdade, do cabeçote que vai ler, que é a cabeça, né, ou cabeçote. Esse caminho aqui azul é a trilha, né? As trilhas são divididas em setores, que é essa parte que está marcada em preto aqui, ó, tem setores. Essa parte aqui que está segurando o disco é o bloco, né? Ou na verdade, esse conjunto de setores é o bloco, que é também chamado de cluster, né? Um conjunto de trilhas é chamado de cilindro, ou seja, trilha 1 de todos os discos é o cilindro 1, trilha 2 de todos os discos é o cilindro 2. Então, um conjunto de trilhas de todos os discos é chamado de cilindro. Este é o prato ou disco, né? O prato ou disco. E aqui embaixo tem esse pilar aqui que ele vai girar, né? Vai girar o disco, que é responsável pela rotação e o movimento do braço, né? Este é o braço. Então o braço ele vai vir para cá, né? Fazendo que o cabeçote ele possa vir até o eixo ou voltar até o início do disco, né? Então o braço ele vai ficar fazendo essa posição aqui, né? Sempre lendo do eixo até o começo. Então ele vai poder ir para qualquer trilha e qualquer setor desta forma, né? Vamos para o próximo. Ok. Aqui é uma divisão dos setores, né? Então aqui tem um setor geométrico, né? Aqui o setor marcado aqui, né? De uma determinada trilha. Essa parte rosa, laranja, que é uma trilha, que é track, né? Sector de setor. E um conjunto de setores, né? Como esses 3 setores marcados em verde, é chamado de cluster ou bloco, né? Então, se você ver aqui, ó, a primeira trilha, a trilha 0, será essa de cima, da parte externa do disco. Essa de baixo é a trilha 1, essa de baixo é a trilha 2, trilha 3 e assim por diante.
o setor 0, não, o setor 1, ou o primeiro setor do disco, né, onde vai a nossa MBR, que é o registro mestre de inicialização, ela fica por aqui, ó. Na verdade, na trilha 0, e fica na parte externa aqui, ó, essa divisão, ok? E este é o eixo, né? Então vamos entender mais a fundo. Olha aqui o disco, este é o disco de cima, a parte de cima do disco, né? Sentido rotacional, né? As trilhas divididas, né? Ó, cada linha dessa é uma trilha, e cada trilha dessa é dividido por setores, né? Setores. E aqui o cabeçote, que também é a leitura de gravação. Ele é o cabeçote de leitura de gravação, né? Onde ele vai fazer esse posicionamento aqui, para lá e para cá, e ele vai ler, o disco ele vai girar, né? E o cabeçote vai se posicionar para um determinado setor, de uma determinada trilha, né? Ok, um setor ele tem 512 bytes, né? Esse é o máximo do setor, né? Cada setor tem 512 bytes, ou seja, você pode guardar 512 símbolos, 512 caracteres dentro do setor. A partir do momento que esse setor, a partir do momento que a quantidade de dados passa de 512, então ele passa a armazenar o resto dos dados no próximo setor. Então já terá aí dois setores com os mesmos dados, né? Então, cada setor ele tem 512 bytes. Então, se você fazer um cálculo das quantidades de trilhas de um disco vezes a quantidade de setores, vezes a quantidade de bytes de cada setor, você vai ter a total de bytes daquele disco, né? Sem contar que você também tem que contar a quantidade de cabeçotes. Porque, se a gente for voltar aqui, ó, por exemplo, aqui essa parte desse cabeçote é ler o disco de cima, ok? Porém, na parte de baixo do disco, como eu expliquei anteriormente, existe também um outro cabeçote. Então vamos chamar esse primeiro cabeçote 0, né? Ele vai ler apenas a parte de cima. Porém, o cabeçote 1, ele vai ler o disco da parte de baixo. Já os próximos cabeçotes serão nomeados como cabeçote 2, depois 3, depois 4 e assim por diante. Então você só multiplica. Se você está vendo 3 cabeçotes aqui, significa que são 6 cabeçotes ao total, porque cada disco tem a sua parte de baixo e a parte de cima, ok? E já o cilindro é um conjunto de trilhas. Então, se eu dizer assim, eu vou ler um dado que está no cilindro 2, ok? Então, todos os cabeçotes eles irão fazer o mesmo movimento. Se todo cabeçote faz o mesmo movimento, né, através desse braço do disco, ele vai mover todos os cabeçotes, então significa que o cabeçote 0, cabeçote 1, cabeçote 2 vai posicionar nas mesmas trilhas. Se ele for posicionar na trilha 2 aqui, logo abaixo ele também vai posicionar na trilha 2. O cabeçote 3, 2 e 3 vai posicionar também na trilha 2. Então todos os cabeçotes vão posicionar na mesma trilha de todos os discos. Por isso que a trilha é chamada de cilindro, porque o conjunto de trilhas de todos os discos é chamado de cilindro. Então vamos dizer que é um outro nome para trilha, ok? Mas o nome trilha específico é para um disco só, mas é quase a mesma coisa, cilindro e trilha, né? Então, entendendo esses conceitos, a gente vai poder prosseguir com os vídeos, né, com o curso, e espero vocês no código. Vamos lá? Ok, galera, então a gente vai iniciar aqui nosso desenvolvimento. Se vocês viram, né, os vídeos anteriores, eu criei duas pastas com Fergurol, né, e um com Rufus, né, que nós precisamos para botar o pendrive para criar nossa imagem de disco. Então, outra coisa também é a configuração da máquina virtual, né, que é bem importante, está em algum desses vídeos aí, nas aulas anteriores. Você tem que configurar o pendrive para inicializar na máquina virtual. Então assista os vídeos para quem não assistiu e vamos dar progresso aqui. Então primeiramente vamos abrir o nosso editor e aqui nós vamos criar o seguinte. Nós vamos criar aqui dois arquivos, vou colocar dois arquivos de 16 bits. Primeiro vai ser o nosso bootloader.asm. Vamos escolher a pasta OS Files. Vamos colocar aqui bootloader.asm. Ok. Vamos criar outro arquivo aqui
também de 16 bits. E vamos nomear ele como kernel.asm. Ok, então aqui tem os nossos dois arquivos, ok? Primeiramente, antes de começar a escrever os códigos, vamos criar um outro arquivo aqui, que vou até colocar aqui echo of cls. Vamos nomear ele como assembler.bat. Ele vai ser o nosso assemblador. A gente vai escrever no arquivo bat as linhas de comando para montar o nosso bootloader kernel, ok? Então, antes disso, eu vou minimizar essa tela, né? E vamos criar algumas pastas aqui, como a pasta binary, de binário, onde vai ser guardado nossos binários montados do assembly. Vamos criar a pasta disk image, né? A pasta disk image vai guardar aqui nossa imagem de disco, né? Ok, por enquanto essas pastas aqui. Então vamos começar a escrever aqui o assembler, né? Que vai dar um echo off, né? Vai desativar o echo, né? A forma de exibição, vai limpar a tela. E vamos escrever aqui nasm.exe fbin bootloader.asm. Vamos compilar para formato binário bootloader.asm. Para saída, binary, que é a nossa pasta, e bootloader.bin, ou seja, os arquivos serão compilados para dentro da pasta binary. Né? Montamos aqui o nosso bootloader.asm. Vou até colocar aqui um echo montando o arquivo bootloader. Ok, vamos para a segunda parte. Então, echo montando o arquivo kernel. Agora, nasm. Vou até tirar esse exe aqui. Nasm fbin de binário kernel.asm de saída, pasta binary e kernel.bin. Vamos compilar o kernel.asm para kernel.bin. Ok, e aqui eu vou dar um pause. Caso houver algum erro, o programa vai na verdade, a montagem vai parar aqui e vai mostrar o erro na tela de prompt de comando. Ok, tá aí tudo bem, né? É só clicar aqui, ele simplesmente vai compilar nossos arquivos aqui dentro da pasta binary, ok? Porém, como não escrevemos nenhum código, né? Vamos escrever aqui agora. Bit, agora vamos organizar o endereço de memória org 7z00, que é o endereço que é carregado nosso bootloader, né? Endereço de memória que é carregado. Vamos colocar aqui times 510. Vamos preencher 510 vezes do começo até o final de 0, né? Data byte 0. Mais 2 bytes, que será the word, né? Data words 0xAA5, que é a assinatura no final dos 510 bytes. Então, 510 bytes do começo ao fim, de 0, mais os 2 bytes no final, que é a assinatura, vai dar 512 bytes. É exatamente o que ocupa um setor do disco. Ou seja, nosso bootloader vai para o primeiro setor do disco. Load system, vamos criar uma rotina aqui. E essa rotina ela vai carregar, ela vai ler o primeiro setor do disco e vai carregar na memória, no endereço de memória, que é o nosso kernel. Então vamos lá. Move h, vamos colocar a função dentro de h, função 02, para ler discos, né? Que iremos utilizar a interrupção 13. Em AL, vamos colocar 1, que é a quantidade de setores que serão lidos, então, por enquanto é 1, né? Um setor que será lido. Move ch 0, que é a trilha 0, né? Vamos ler a trilha 0. Move cl 2, que é o nosso setor que será lido, o setor 2, já que o setor 1 guardará este código, guardará o bootloader, o setor 2 guardará o nosso kernel, né? Então vamos lá. Move dh 0, que é o cabeçote 0, né? Move dl
80, 80H, 80, na verdade aqui, ó, se eu colocar 00, significa que eu vou ler um disquete, mas como vamos trabalhar com pendrive, vamos colocar 80, por quê? Porque 80 é o primeiro disco da ordem de boot, né? Ou seja, o disco que está na primeira ordem de boot, aqui é o nosso pendrive, então ele vai ler o nosso pendrive, o primeiro disco. Se eu colocar 81, ele vai ler o segundo disco da ordem de boot. Se o segundo disco for um HD, então ele vai ler o HD. Se eu colocar 82, a mesma coisa, vai ler o terceiro disco na ordem de boot, né? Então aqui vamos ler o primeiro disco da ordem de boot, que é 80, onde está o nosso pendrive, né? MOVBX. Aqui agora vamos setar um endereço que guardará o código do kernel, um endereço de memória. Vamos colocar o segmento 0800, né? Vamos setar para o segmento extra, é S, né? Para BX, ou seja, BX guarda o segmento 0800. 0800 é guardado no segmento extra, né? E aqui, um novo valor de BX será 0000. Ou seja, e aqui vamos dar um int 13 para ler o disco, interrupção de disco, né? Para capturar essas configurações e ler. E vamos dar um return. Ou seja, para explicar melhor isso aqui, o endereço de memória que guardará nosso kernel será o que está apontando de ES-BX. Ou seja, ES guarda aqui BX, que é 0800, beleza? E BX guarda 00. Significa que o nosso endereço de memória será 0800 000. Este será o endereço de memória, na qual esse primeiro endereço é o segmento de dados, que ele vai ter exatamente 64.535 bytes, né? E vai ter o offset também, que é o primeiro offset desse segmento. Então esse offset vai de 0000 até FFFF, ou seja, 65.535 bytes dentro de cada segmento. Então se eu colocar aqui 801, eu vou ter mais FFFF possibilidades. Se eu colocar 502, eu vou ter mais 65.535 bytes para armazenar. Então vamos iniciar aqui pelo segmento 800 e o offset 000. Ok? Tudo bem. Agora vamos chamar esta rotina, já que ela vai retornar, então vamos chamar ela. Call load system. Pronto, ela vai chamar. Em call eu chamo a rotina, executa, hatch retorna para a chamada de origem e aqui a próxima instrução é executada. Agora nós queremos carregar nosso kernel, nós queremos saltar para o endereço de memória que foi carregado no nosso kernel. A partir do momento que essa rotina retornou aqui, ó, significa que todas essas configurações foram executadas, né? O setor 2, cabeçote 0, trilha 0, cabeçote 0, quantidade de setores que é 1, função de leitura, né? O disco da primeira ordem de boot e o endereço que nós colocamos 0800 000, ok? A partir do momento que deu essa interrupção de disco, né, pronto, o endereço foi carregado com essas configurações, né? O kernel foi carregado nesse endereço. Então vamos saltar para esse endereço para passar a execução para esse endereço. Então vamos colocar um jump, né, JMP, para saltar para algum endereço. Qual o endereço? 0800 000. Ok, a partir do momento que saltamos para esse endereço de memória, então a execução passa para o nosso kernel, né? E aí nosso kernel passa a assumir o controle do sistema, ok? Então nosso bootloader está pronto. Agora vamos criar o nosso kernel. Ok, já que nós carregamos nosso kernel nesse segmento e nesse offset, a organização do nosso kernel tem que ser organizado nesse offset, ou seja, né, o sistema vai alocar este endereço de memória para poder trabalhar o nosso kernel. Como esse endereço aqui de org7z00 que aloca o endereço para o bootloader, né? Será onde será carregado o nosso bootloader. Então vamos colocar aqui org 0000, que será o endereço, né? O offset que carregamos no nosso kernel.
Ok. Vamos colocar aqui para saltar para a primeira rotina que vamos criar, que é nossa rotina principal, OS main. Vamos colocar aqui OS main. Vamos até dar um espacinho aqui, porque nesse espaço vamos colocar algumas referências de memória. E essas referências de memórias não poderão ser executadas, mas vamos colocar daqui a pouco. OS main vai chamar as seguintes rotinas, né, em ordem. Vamos chamar a primeira rotina que vamos criar, config segments, configurar segmento. A segunda rotina vamos colocar config stack, configurar a pilha, né, os endereços de pilha. Vamos chamar também test set video modes, que ele vai setar o modo de vídeo para texto, né? Primeiramente vamos trabalhar com texto, depois vamos criar outras rotinas para trabalhar com modo de vídeo. Ok, então vamos criar a nossa primeira rotina para configurar o segmento. Vamos lá. Primeira rotina, config segments. Vamos colocar em AX o valor de qual? De ES. Por quê? Aqui no bootloader nós guardamos 0800 em BX e BX guardou em ES. Significa que ES, que é o segmento extra, né, ela está com este segmento. Então, este segmento será o segmento que terá o nosso sistema operacional, né? Então, vamos colocar em AX esse segmento extra, que é 0800. Vamos setar o segmento de dados, data segments, que está em AX. Então, data segments passa a assumir o valor de AX, que é 0800. E vamos dar um head. Pronto. Então, nosso segmento de dados é 0800. Então, nosso código e nossos dados será guardado nesse mesmo segmento, ok? Então, vamos lá. Já que para facilitar mais o nosso desenvolvimento, né? Estamos trabalhando com o sistema operacional, então vamos lá. Vamos agora criar a rotina config stack para configurar a pilha. Então, vamos colocar aqui move AX. Vamos criar um endereço aqui. Você pode escolher qualquer endereço aí, mas vou criar esse endereço aqui, ó. 7D00H. Ok. Vamos setar o segmento de pilha, né? Que é um endereço de segmento de memória para pilha, né? Que é utilizado esse registrador SS. Vamos colocar em SS o que está em AX, que é 7D00. Então, o segmento responsável por guardar os valores em pilha será este endereço aqui, ó. Ok. Então, vamos setar agora o ponteiro de pilha, que é um registrador chamado SP. O SP vai guardar outro endereço, então 03FE. E vamos dar um head. Ok. O nosso endereço de pilha vai ficar exatamente assim. 7D00, né? 03FE, né? Então, para quem já conhece de pilha aí, né? Então, quando nós utilizamos as instruções push, né, algum registrador ou pop registrador, o push ele irá incrementar esse valor, né? E o pop irá decrementar esse valor aqui, né? Então, quando formos empilhar nossos dados, para, vamos dizer, armazenar nossos dados na pilha e depois tirar esses dados desta pilha, né? Ele será guardado nesse endereço aqui, que foi setado no segmento de pilha. Assim como o segmento de dados é representado por esse registrador DS, o segmento de pilha também tem um ES, e o apontador de pilha que é o SP. Então, para quem entende de pilha, quem entende mais ou menos assembly, vai entender basicamente o que eu estou falando, né? Ok. Então, essas rotinas são chamadas. Agora, vamos criar a rotina para setar o modo de texto. Vamos lá. Text. Eu vou criar exatamente como eu coloquei lá em cima. Vamos colocar aqui, dentro do registrador H, vamos colocar a função 00. Dentro de AL, um modo de texto ou um modo de vídeo. Então, colocar 03. E vamos dar um int 10. Ok, né? H sempre ficará com 00. Porém, o que vai definir um modo de texto ou de vídeo é o que está em AL. 03 é o modo de texto. Existem outros valores também para definir outros modos de textos, com resoluções diferentes,
né? Por exemplo, se eu colocar aqui 13, eu defino um modo de vídeo de 320 por 200 de resolução. Se eu colocar aqui 14, eu defino outro modo de vídeo. Se eu colocar 15, outro modo de vídeo. Então, cada modo de vídeo, o modo de texto, existe um número que é colocado em AL. Eu vou colocar 03, que é um modo de texto, ok? Então, ok, vamos lá. Antes de eu retornar aqui, eu vou colocar aqui, vou criar algumas referências de memória, né, algumas variáveis, que vai definir o tamanho total desse modo de texto. O tamanho total, ele é 80 por 20. Então, vamos colocar aqui back width, db 0. Primeiramente, vai iniciar com 0. Back height, db 0. Então, né, o comprimento do fundo é 0. A altura do fundo é 0, né? Vamos colocar aqui pagination, de paginação, né? Que vamos precisar dessa variável mais tarde. Ok. Logo criar essas referências, vamos mover aqui, no modo de texto aqui, vamos mover aqui para... Não, coloquei errado aqui, é byte, né? Byte, back width, vamos colocar o valor 80, move para byte, back height, o valor 20. E agora sim, vamos retornar. Então, para cada modo de texto ou vídeo, vamos definir os valores dessas variáveis. Então, o comprimento será 80 e a altura será 20. Né? Então, se tivermos outras rotinas para setar outros modos de vídeos, então o valor dessas variáveis irão mudar. Guardará a resolução. Então, aqui tem 80 colunas e 20 linhas, né? A tela. Ok, né? Então, por enquanto agora está criado, né? Mas ainda não está executando nada. A gente vai para o próximo vídeo, né? Onde no próximo vídeo vamos criar as rotinas de imprimir uma string, né? Mover o cursor na tela e também a cor de fundo. Vamos criar alguns efeitos para definir o bem-vindo ao KiDi OS, né? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.